E nós vamos agora começar a ver como discipular. Nesse sentido, existem algumas características que nós precisamos ver nas pessoas que nós vamos discipular. As pessoas que nós iremos discipular, elas precisam ter algumas características, eu vou pontuá-las agora, para que nós possamos desenvolver o discipulado. E eu não trouxe isso nos slides, então isso vai ficar registrado aqui do quadro, não com caneta permanente mais, para que vocês tenham essas características. As pessoas que nós vamos ensinar, primeiramente, elas precisam ser ensináveis. Faz sentido isso? Não tem como você ensinar quem não acha que tem algo para aprender. E meus irmãos, sendo bem sincero, há muita gente assim, há muita gente, principalmente aqueles que já são mais velhos na vida cristã, e eles vão falar assim, eu não tenho mais nada para aprender não, o que você vai me ensinar de novo? Há muita gente assim, que tem um certo sentimento prepotente, e que certamente não é a pessoa para o seu grupo discipulado. Às vezes a pessoa não tem nem esse sentimento, sabe, assim, ou melhor, nem demonstra que tem esse sentimento. É uma pessoa que você chama, não, bora, eu vou para o seu grupo discipulado. Aí lá no grupo discipulado, ela olha assim, ó, atenção, ela olha assim, para todos que estão participando, e pensa, eu sou melhor do que todos esses daí. E no grupo começa a ter uma postura altiva, de querer ensinar, repreender, de querer simplesmente atrapalhando o processo do discipulado. Não que no grupo não haja ensino por outra parte, todos podem ensinar, mas todos devem aprender. Então, é necessário ter pessoas ensináveis. Agora precisa de mais coisas. A pessoa também precisa ser faminta. Faminta no sentido de querer desfrutar mesmo disso, de querer ir até o final desse processo para comer e beber daquilo que realmente alimenta, de ir até, eu gosto muito das ilustrações de Cristo Jesus, que ele utiliza, o reino dos céus é semelhante a um homem que encontra um tesouro, vai e vende tudo que tem para comprar esse tesouro. Então a pessoa entendeu que é um tesouro, e ela deixou tudo para perseguir esse tesouro, para ir atrás dessa pérola, ou dessa moeda perdida, né? Que for, ela é faminta, ela deseja aprender. O que mais? Essa pessoa também precisa ser interdependente. Dependente. O que significa isso? Significa que essa pessoa está disposta a se relacionar no grupo e a depender das outras pessoas, a colocar o seu coração na vida das outras pessoas ali no grupo. Então não é um grupo, você não vai ter um discipulado só, você vai ter um discipulado em grupo, onde todos crescem. E, biblicamente falando, eu vejo esse o melhor modelo de grupos. Jesus discipulou 3, 12 e por aí vai. Nós não precisamos chegar nos 12, pode ser menos, tá bom? Pode ser 6, pode ser 5, tá bom? Não é nada de G12 não, viu? O grupo dos 12. Até porque 12, né, é perigoso o que trai. Então, vamos ficar menos do que 12. Interdependente. A pessoa precisa ser interdependente, ensinável, faminta, interdependente. Ela tem que ter compromisso, ela tem que ser compromissada. Compromisso, vamos mudar o termo aqui, vou colocar fiel. Essa pessoa precisa ser fiel. Fiel a quê? Ao compromisso. Você vai firmar um compromisso. E essa pessoa, ela tem que cumprir esse compromisso. Por exemplo, existe um dos currículos que eu vou apresentar daqui a pouquinho para vocês, ele tem um termo de compromisso de 1 ano.
Naquele livrinho que eu estou falando desde o início, é o livrinho do Randy Pope, Discipulado na Igreja Local, no apêndice dele está lá o termo de compromisso de 1 ano. Então você consegue encontrar esse termo de compromisso fora do material, você só comprar o livro. Mesmo que seja um termo de 1 ano, de 5 meses, de 3 meses, o discipulado pressupõe que aquela pessoa que começou vai até o final. Tem que ter esse compromisso. Qual? Ser fiel para cumprir as tarefas, para responder as coisas em casa, para estudar de verdade, não embromar. Porque, convenhamos, nós brasileiros gostamos de embromar, né? Nós deixamos até 30 minutos antes do encontro para ler. Não dá tempo. Tem que ser tem que ser durante a semana. Então, a pessoa é fiel e você também é fiel. Agora, um dos maiores desafios, e essa é a última característica que eu vou colocar aqui, um dos maiores desafios da nossa atualidade é esse último que eu vou colocar aqui. Por quê? A pessoa precisa ser disponível. Disponível. Olha só, o que nós temos? Uma pessoa ensinável, faminta, interdependente, fiel e disponível. Por que disponível? Porque demanda tempo. 1h30 toda semana. E além disso, disponibilidade para responder as questões em casa, fazer a vida devocional, se encontrar também com seu discipulador mais uma vez ou outra, para tratar de assuntos que no grupo vocês não tratam, e cumprir a missão, evangelizar, conversar com outras pessoas e por aí vai. Tem que ser disponível, tem que ter disponibilidade. Olha só, quando Jesus chega para Pedro e fala: venha após mim, eu vos farei pescadores de homem. Vem, siga-me. O que a Bíblia diz? Que ele deixou tudo e seguiu. Inclusive os peixes que eles haviam acabado de pescar. E seguiu Jesus. Disponibilidade. A resposta do discipulado é essa. Eu normalmente, quando vou começar um grupo, aí eu penso em umas pessoas, oro por essas pessoas, e aí eu vou convidar. Irmão, eu estou pensando no seu nome para o grupo. Você tem disponibilidade? Pastor, eu não sei se eu consigo, meu mestrado, meu doutorado e tal, tem que ver na minha agenda, etc. Vou tentar. Essa não é a pessoa que eu quero. Eu já falo para ela: olha, eu estou vendo que você não tem disponibilidade, eu acho que não vai dar para você. Quem sabe numa outra oportunidade. Porque se já começou assim, eu vou ver se dá, não sei o que e tal, agenda. Essa não é a resposta adequada. Eu entendo que eu não sou Jesus e que o discipulado de Jesus ele é a própria vida cristã. Mas a resposta adequada ao chamado para vivenciar o discipulado de Jesus é o quê? Deixar tudo e seguir. Renúncia. Então, tem pessoas que você chama e fala: nossa, pastor, eu queria tanto participar de um negócio desse, eu estava ansiando por isso, minha agenda está uma loucura, mas a gente encontra tempo. Porque na verdade a gente sempre tem tempo. Tempo para quê? Para aquilo que é prioridade nas nossas vidas. Então, se não for prioridade, não tem como. Por isso a disponibilidade é essencial. Por que eu falo isso? Porque se você coloca alguém que não está disponível no seu grupo, essa pessoa não vai fazer a lição, aí falta fidelidade também. Essa pessoa vai faltar e essa pessoa vai desestimular os outros. Eu já tive que chegar, irmãos, isso é sério, eu já tive que chegar em pessoas e falar: olha, eu acho que você não pode continuar no grupo. Porque a pessoa faltou uma vez, vinha sem a lição feita, faltou outra vez, não tinha tempo para isso estava desestimulando os outros. O que eu falei para essa pessoa? Não é para você. É mais ou menos isso mesmo. Está gravando, então eu não falei. Mas vocês entenderam. Entenderam? Por quê? Porque vai atrapalhar o grupo. Não é assim. Não é assim. Né? Imagina se os discípulos fizessem isso com Jesus. Não fez. Então, tem que ter disponibilidade. Entenderam a diferença de um grupo familiar? Um grupo familiar, você não vai fazer isso, né? Um grupo familiar é mais aberto, mais tranquilo, você motiva, às vezes a pessoa não vai. O discipulado não. Ele é fixo, tem que ir, vamos lá, compromisso alto. Né? E a pessoa tem que entender isso.
desde o início, ok? Bom, essas características não sou eu que as pensei. Quem pensou essas características é o Randy Pope, mais uma vez, tá bom? Essas características estão no livro dele e são desenvolvidas também pelo discipulado Vida na Vida, ok? Como discipular? Nós vamos aprender aqui uma metodologia. No livro do Dave Ferguson, voltando para o livro do Dave Ferguson, ele fala das 5 etapas de aprendizado. Presta atenção nessas 5 etapas, são bastante interessantes e tem tudo a ver com o que nós vamos trabalhar aqui como discipular. A primeira etapa, eu faço, você assiste e nós falamos. Eu faço, você está me vendo fazer, então você está assistindo, depois desse período nós vamos falar. Qualquer coisa. Imagina que você quer aprender, nós já demos o exemplo do Excel, imagina que você quer aprender a fazer alguma coisa na madeira. Lá, uma coisa na madeira. Você pegou um pedaço de madeira, você quer aprender a esculpir alguma coisa ali. Então eu vou fazer, você observa. Vamos pensar do oleiro, você quer aprender a fazer um vaso lá. Então observe, ó. O toldo, aí tem que girar e eu vou fazendo aqui. Tá observando? É assim. O que você aprendeu nisso? Eu aprendi assim, assim, assado, tem que girar, colocar a mão e tal. Beleza, tá certo. Eu fiz, você assistiu, nós falamos. Eu faço, você me ajuda agora e nós falamos. Agora vamos fazer o seguinte, eu vou fazer de novo e você coloca aqui o barro aqui mais perto, coloca a sua mão aqui, assim, assim, assado. Vamos me ajudar. Para você ver como que é. Eu faço, você me ajuda e nós falamos. Terminou? E aí? O que você... realmente, agora eu percebi que eu preciso de ter certa força, porque o barro está muito mole e tal, etc. Entendi algumas coisas. Beleza? Agora você faz. Faz aí, eu vou te ajudando. Aí você coloca, já começa a tremer assim, vai colocar e não consegue, aí eu falo, segura firme aqui. Segura firme aqui, senão vai estragar o vaso. Na hora de fazer a ponta, gira aqui. Eu estou acompanhando. Você está fazendo, eu estou ajudando. Depois nós falamos. Você entendeu? Entendi, assim e tal. Por fim não, desculpe, são 5. Estamos na 4ª. Então, depois você faz, eu assisto. Faz aí que agora eu vou ver. Aí você fez lá. Realmente, você conseguiu, parabéns, tal. Precisa só ajustar isso daqui, mas está perfeito. Conseguiu. Nós falamos. Por fim, agora sim, você faz e alguém assiste. Não acabou aí. Quem que vai ser seu aprendiz? Eu te ensinei. Agora é a vez de você ensinar outro. Observe se não é isso que nossos pais fizeram conosco. Nos ensinaram e agora nós ensinamos os nossos filhos. E é assim que nós devemos fazer na vida cristã. Ok, você está fazendo sozinho, conseguiu fazer bem, eu já te acompanhei, agora pega outro para aprender, ensina outro. Faça o mesmo processo para que você possa ensinar. Queridos, isso é discipulado. E claro, isso vai um pouquinho além da pregação do domingo, porque na pregação do domingo, normalmente eu falo o que deve ser feito e simplesmente já envio, vão e façam, sem ter o processo de aprendizado. E esse é o problema, porque além da pregação domingo, que não é dispensável, ao contrário, ela é indispensável, ela é essencial, tem que ter pregação no domingo sim, é correto ter, não está errado, mas além da pregação do domingo, nós temos as outras coisas que Deus nos legou para a formação do caráter cristão. E por isso nós precisamos também do discipulado, ok? E aí, o que nós temos aqui, essas 5 etapas de liderança, na verdade tem um nome. Essas 5 etapas de aprendizado têm um nome. E quem estuda administração, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. O nome é liderança situacional. É um método de ensino e aprendizado que é aplicado em empresas, também em igrejas.
Então existe um método, e na verdade esse método é o método de Jesus, foi o que Jesus fez. Olha só, Jesus escolheu 12 para estar com eles. Ele primeiro fez, eles observaram. Depois ele delegou, missão dos 70, e eles voltaram e Jesus observou. E por fim, eles foram sozinhos, não necessariamente, né, o Espírito Santo com eles, mas aí eles foram, mas depois de um processo de aprendizado.